Bom dia, começa agora o CMC TV em Destaque deste domingo. Poderá ver na próxima hora um pouco do que está disponível na nossa programação no canal 893 da Bell Fibe, a televisão do Correio da Manhã Canadá. Entre os destaques deste domingo, o Canadá aprova o primeiro medicamento para o tratamento da Covid-19. Regras mais rígidas nos aeroportos para evitar o contágio e uma entrevista sobre os cuidados com a saúde neste verão, tão diferente do habitual. Não é só isso, temos muito mais logo após um curto intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. Smiles From Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nos hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. A partir de agosto de 2020, a TAP inaugura nova rota em Montreal e aumenta o número de voos em Toronto. Toronto-Lisboa, 3 voos semanais. Montreal-Lisboa, também 3 voos semanais. E brevemente, Toronto-Ponta Delgada. Viaje com a TAP com toda a confiança. Reserve já em flytap.com. Enquanto a vacina não fica pronta, a esperança para a redução das mortes por Covid-19 está no tratamento mais eficiente. O Canadá aprovou o primeiro medicamento para ser usado em pacientes com o novo coronavírus. Trata-se de um fármaco originalmente usado em doentes com ébola. O chamado Remdesivir vai ser usado em pacientes que apresentem sintomas graves do novo coronavírus, como pneumonia ou falta de ar, ou que tenham perdido pelo menos 40 quilos. O Remdesivir é o primeiro fármaco aprovado no Canadá para o tratamento da Covid-19. Também na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura e na Austrália, recebeu autorizações condicionais ou de emergência. Segundo a Health Canada, o medicamento é recomendado para pacientes com pelo menos 12 anos. Será apenas administrado em instituições de saúde, onde os doentes possam ser acompanhados de perto. E melhor do que um tratamento mais eficaz, neste momento, é a prevenção para evitar o contágio.
Nos aeroportos internacionais canadianos, com a retoma gradual dos voos, a medição de temperatura passou a ser obrigatória. As partidas de avião do Canadá fazem-se a partir de agora com uma nova regra. Todos os passageiros que queiram embarcar em solo canadiano passam a ter de medir a temperatura para garantir que não têm Covid-19. Os passageiros com temperaturas abaixo dos 38 graus são autorizados a viajar. Já quem apresentar mais de 38 graus deve apresentar um certificado médico que ateste que a febre não é decorrente do novo coronavírus ou, em alternativa, fazer uma nova medição no próprio local. Se o resultado se mantiver à segunda tentativa, a viagem não é autorizada. A regra entra em vigor nos aeroportos canadianos em diferentes datas. Dia 30 de julho foi a data escolhida para a implementação da medida no Toronto Pearson, a par dos aeroportos internacionais de Vancouver, Calgary e Montreal. Já nos aeroportos de St. John's, Halifax, Cidade do Quebec, Ottawa, Toronto Billy Bishop, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Kelowna e Victoria, passa a ser obrigatório medir as temperaturas em setembro. Ainda sobre a prevenção do contágio nesta pandemia, um novo estudo concluiu que quem usa máscara não prescinde de lavar as mãos para se proteger. Um novo estudo sugere que o uso de máscara não é o único método de proteção adotado pelas pessoas para combater o novo coronavírus. A análise, conduzida por investigadores da Cambridge University e do King's College London, concluiu que quem usa máscara também adota outras medidas de combate ao vírus, nomeadamente a lavagem de mãos. O estudo, publicado na revista BMG Analysis, incidiu sobre a chamada compensação do risco. O conceito pressupõe que, ao adotarem um comportamento de segurança, as pessoas geralmente assumem que já não estão em risco, descartando outros métodos para se protegerem. A análise, contudo, vem comprovar que nem sempre as pessoas têm esse padrão de comportamento. Pelo contrário, estão a recorrer a vários métodos de proteção. O uso de máscara parece não ter um efeito adverso na higiene das mãos. O estudo descobriu mesmo que, em certos casos, quem usa máscara lava as mãos com mais frequência. Acompanhe agora mais alguns destaques da semana no Canadá. O Canada Emergency Response Benefit foi criado durante a pandemia para ajudar os canadianos profissionalmente afetados pelo novo coronavírus. Sabe-se agora que o programa vai terminar no dia 26 de setembro. Trudeau acalma os ânimos e garante que todos os beneficiários do programa vão continuar a receber ajudas do governo federal através do subsídio de desemprego canadiano, o chamado Employment Insurance. Don't worry, no one will be left behind. Our goal is to transition everyone on the CERB to employment insurance, because EI should cover every Canadian who's looking for work. And for those who don't qualify for EI right now, like gig or contract workers, we will create a transitional parallel benefit that is similar to employment insurance. It will include access to training and being able to work more hours and earn more money while receiving the benefit. That's only appropriate as our economy reopens and brings back more jobs. There will also be a sickness and caregivers benefit for Canadians not covered at work if they get COVID-19 or if their kids or parents get it and they have to take care of them. We'll have more details to share before the end of August, but here's the bottom line. We intend to cover every Canadian who is looking for work with a better 21st century EI system. That is our goal. And of course, there will be no increase to EI premiums during this challenging time. Lançado em abril, o Canada Emergency Response Benefit ajuda os respectivos beneficiários com $2.000 a cada 4 semanas. Os dados mais recentes dão conta de 62,75 mil milhões de dólares transferidos a 8,46 milhões de candidatos únicos desde 26 de julho.
O Governo Federal acaba de assinar novos acordos com as gigantes farmacêuticas Pfizer e Moderna. O objetivo é reservar milhões de doses da vacina para a Covid-19, que ambas estão a desenvolver para 2021. A Pfizer anunciou a parceria no Twitter esta quarta-feira, dia 5 de agosto. Pouco depois, a Ministra das Aquisições, Anita Anand, confirmou a notícia. O dia ficou marcado por outra novidade no que toca ao desenvolvimento da vacina do coronavírus no Canadá. A empresa canadiana Providence Therapeutic garante ter conseguido bloquear o vírus em testes com ratos. Apela agora ao financiamento do governo para testar a vacina em humanos. Desde dia 31 de julho que os canadianos podem iniciar o processo de renovação de passaporte virtualmente. A mudança faz parte da retoma gradual dos serviços relacionados com passaportes e aplica-se aos candidatos com urgência no documento ou com planos para viajar em menos de 30 dias. Os interessados podem proceder ao agendamento de um encontro presencial para renovar o passaporte por e-mail. Devem, para isso, apresentar um comprovativo de que vão viajar. Os pormenores do processo devem ser consultados no site www.canada.ca/passport. Quem não tiver urgência no documento é aconselhado a aguardar até pedir a renovação. As autoridades alertam que os serviços poderão ficar sobrecarregados devido à elevada procura e às medidas implementadas para proteger os canadianos. Por outro lado, o Governo Federal alargou o prazo obrigatório de renovação de passaportes para evitar uma corrida desnecessária aos serviços. Quem tiver um documento expirado desde fevereiro de 2019 ou depois tem 2 anos para renovar o passaporte em vez de 1. Um relatório feito no Canadá conclui que cerca de 8 milhões de canadianos estão a repensar os seus planos para a reforma por causa do novo coronavírus. Quase 1 em cada 10 adultos em pré-reforma admite antecipar essa mudança. Por outro lado, 1/3 acha que vai ter de adiar a aposentação por motivos financeiros. O estudo foi conduzido pelas empresas Edward Jones e AgeWave. Refere que muitos canadianos já não estavam preparados para deixar de trabalhar e que a pandemia agravou o cenário. A análise revela ainda que 2 milhões de canadianos pararam de poupar dinheiro para viverem melhor a reforma. O estudo foi feito entre o início de maio e o início de junho, antes do mercado canadiano ter apresentado melhorias face aos valores registados nos primeiros tempos da pandemia. As imagens nas redes sociais mostram a dimensão dos protestos de dia 3 de agosto em Toronto. Centenas marcharam na baixa da cidade durante o Civic Holiday para contestar o racismo contra pessoas de ascendência africana nas escolas. A manifestação foi organizada pelas associações Parents of Black Children e Vaughan African Canadian Association. Na origem dos protestos, 2 modificações no ensino de Ontário recentemente anunciadas pelo governo provincial. O fim do chamado streaming académico, que convida os alunos a escolherem entre estudos universitários ou aplicados logo no secundário, e o término das suspensões discricionárias aplicadas desde o jardim de infância à 3ª classe. Segundo os organizadores, as alterações são significativas, mas não suficientes. É preciso incluir história africana no plano de estudo, dizem os manifestantes, acabar com o streaming em todos os anos e sensibilizar os professores para causas antirracistas. Um grupo de investigadores canadianos fez uma descoberta inédita: indícios de cancro contraído por um dinossauro da espécie Centrosaurus há 75 milhões de anos. A conclusão representa avanços na medicina, mas também dá pistas sobre como viviam e se protegiam os dinossauros. Foi feita a partir de um fóssil originalmente encontrado nos anos 70 em Alberta. Herbívoro e com 4 patas, o Centrosaurus viveu durante o período Cretáceo. Media em torno de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. Foi um dos maiores dinossauros com chifre da América do Norte. Em Alberta já foram encontradas centenas de amostras desta espécie de dinossauro. Daqui a pouco, como aproveitar bem o verão sem pôr a saúde em risco em plena pandemia.
E as dicas do especialista Carlos Valente hoje são para ouvir bem, literalmente. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajude a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Ivy Castle, restaurante, espaço de eventos e lounge. Um lugar preparado para todas as ocasiões. Casamentos, batizados, eventos empresariais, festas de Natal e muito mais. Desfrute da cozinha internacional e portuguesa. Serviço de almoço e jantar, sempre no ambiente familiar. Estamos no 2120 da Dundas Street East, em Mississauga. Contacte-nos pelo 416-464-9797. Verão é sinônimo de praia e de diversão, mas este ano, com a pandemia, será tudo muito diferente. Em Portugal, popularizou-se um aplicativo que dá informações sobre a ocupação nas praias. Os hábitos mudaram e até uma simples ida à praia tem de ser diferente. Existe uma aplicação que se chama Infopraia, que todas as pessoas podem descarregar para consultar a ocupação das praias. Neste momento, a aplicação já está descarregada. O primeiro passo é introduzir o nome da praia à qual pretende ir. Rapidamente aparecem todos os detalhes sobre a praia, desde a ocupação até à vigilância e estacionamento. Depois de consultarmos a aplicação, é hora de vir até à praia. Estamos na praia de Santo Amaro de Oeiras e à chegada somos surpreendidos com uma sinalética. Tal como vimos na aplicação, a ocupação desta praia era baixa. Isto significa que podemos entrar. Mas há regras a respeitar. Deve manter a distância de pelo menos 1,5 m entre outras pessoas. Os chapéus de sol têm de estar afastados 3 metros. Estão proibidas atividades esportivas com 2 ou mais pessoas. São permitidos apenas desportos náuticos. Em tempos de pandemia, todos os cuidados serão necessários neste verão nas praias e não só. A jornalista Tereza Lencastre esteve à conversa com uma médica que esclareceu muitas dúvidas importantes. Acompanhe. Temos connosco hoje a médica especialista em Medicina Geral e Familiar, Ana Sofia Alves. Ana Sofia, já nos conhecemos há algum tempo, por isso eu vou tomar a liberdade de continuar a tratar-te por tu. Nós hoje gostávamos de falar contigo bastante sobre esta questão dos cuidados a ter no mês de agosto, no verão em geral, não é? E especialmente nestes tempos de pandemia, estes tempos complicados que vivemos. E, portanto, em primeiro lugar, gostava de falar contigo sobre uma eventual relação entre o calor e o coronavírus, porque nós sabemos que a época da gripe geralmente termina com o início do calor, não é verdade? Mas será que isso acontece com o coronavírus? Há aqui alguma relação conhecida entre o calor e o abrandamento do vírus?
ninguém sabe muito bem, ou ninguém sabia muito bem como é que se ia comportar o vírus nesta altura. Tínhamos o exemplo da gripe, exatamente, sendo um vírus também de doença respiratória, e temos também alguns outros coronavírus que sabemos que têm uma incidência maior no inverno, e tudo indicava que, pelas características do tempo quente e também das pessoas estarem se calhar mais ao ar livre, isso seria desfavorável para o vírus. Também tínhamos conhecimento já que países de clima quente e que estariam em verão também tiveram um forte impacto com esta doença. E a comunidade médica pergunta-se também um bocadinho e acompanha o que é que está a acontecer, porque de facto tem havido um abrandamento, ou melhor dizendo, a doença realmente parece estar um pouco menos grave, e há algumas questões do próprio verão que ajudam a isso. Se quiser, algumas que são especulações e explicações possíveis, nomeadamente as pessoas estão mais fora de casa, portanto estão mais ao ar livre, as pessoas procuram não estar tão fechadas no mesmo ambiente, e isso ajuda. Isso ajuda. Sim, porque acaba por permitir um maior distanciamento, permitir que tenham sempre no mesmo ambiente respiratório, de proximidade. E cá fora, as questões, por exemplo, da luz ultravioleta, da temperatura, não são condições ideais de sobrevivência do vírus, e por isso aí ele estará em desvantagem e não poderá tão facilmente permanecer e contagiar. Outra questão também é, as pessoas normalmente no verão estão, em termos de sistema imunitário, mais fortes, por assim dizer, estão menos doentes, têm uma vida se calhar mais saudável, mais ativa, e isso também para ele acaba por ser um bocadinho mais desfavorável. Não havendo menos pessoas doentes, menos veículos, como o vírus só existe num hospedeiro, ele realmente tem menos obstáculos à sua propagação. E pronto, isso são algumas das explicações possíveis. A própria desinfecção natural dos espaços cá fora, as pessoas estarem fora de casa, não estarem tão concentrados em termos de número, evitar espaços fechados, poderão ser hipóteses. Levando isto em conta, idas à praia, à partida então não haverá problema? Não, lá está, o sair de casa nunca representa, o espaço de casa, o que acontece? É um espaço controlado, estamos nós, está o nosso agregado, nós controlamos este ambiente, desinfetamos as superfícies, temos os cuidados de higiene, nós próprios temos um comportamento já diferente mesmo dentro das nossas casas, portanto é um ambiente controlado. Fora de casa, digamos que é o imprevisto, não é? E temos que sair sempre com a mentalidade que vamos sair de casa, vamos sair do nosso espaço seguro. Saindo de casa, há sempre regras, mesmo para a praia, que será um espaço que, nesta altura, inevitavelmente vai ser ocupado, e temos que ter consciência disso. Não faz muito sentido interpretar um espaço público de tamanha dimensão, mas sempre com algumas regras, e sabendo que ir de casa para uma praia implica, primeiro, o sair, não é? Sabemos que estamos em condições de sair, se não estamos doentes, isso é importantíssimo. Sair com a consciência de que vamos nos expor a um ambiente que desconhecemos, se temos necessariamente uma possível ou não exposição ao vírus. Claro que isto também tem que ser adaptado à localidade onde estamos. Mesmo em Portugal há níveis diferentes neste momento de estados de calamidade, alerta, de contingência, porque depende também do número de casos. Realmente na minha comunidade há muitos casos, se calhar vou ter uma atitude mais preventiva e não vou sair tanto. E agora falando de idas a banhos, é seguro? Mar, piscinas? Realmente aparentemente não parece haver uma transmissão pela água do vírus. Na água, primeiro temos um esterilizante natural que é o sal, isso da água do mar. Na água da piscina teremos o cloro, em princípio isso parece ser suficiente para retirar o vírus, além de que temos uma extensão muito grande de mar e a própria diluição faz com que o vírus também não se transmita. Portanto, aí dá bem sim, sempre pensando que não está realmente comprovado que a água seja um meio de contágio, mas as pessoas sim, portanto, se estivermos na água ao lado de uma pessoa que está a falar connosco muito próximo, estamos na água, sentimos seguros, mas temos uma pessoa ao lado que realmente pode ser um transmissor da doença. Muito bem. Ana Sofia, muito obrigada pelos seus contributos. Muito obrigada. Vamos acompanhar agora o segmento Saúde e Bem-Estar deste domingo com informações importantes para a saúde auditiva. Para ouvir bem, há cuidados essenciais. Bom dia, bem-vindo a mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre saúde auditiva, não é assim, Carlos? É assim mesmo e bom dia a todos. Então, diga-me, quais são os serviços que têm à disponibilidade dos nossos portugueses e não só, da comunidade?
Em geral, a coisa mais importante talvez é a saúde da audição. Tratar da audição em termos de proteger os ouvidos de barulhos, fazer testes auditivos para as pessoas saberem se têm falta de ouvir ou se não, e também tratamos um bocadinho uma doença que chama-se, é uma sintoma que chama-se tinnitus, porque são pessoas que às vezes ouvem um zumbido nos ouvidos ou um grilo. Ajudamos estas pessoas também neste sentido. É muito comum. É muito comum. 1 em 10 pessoas têm este problema. Há algumas pessoas mais graves do que outras, mas em geral é um zumbido, mas também pode ser como um grilo, ou o som das ondas, mas é uma coisa constante. Mas é uma coisa constante? É uma coisa constante e nem sempre, mas para o resto da vida. Durante o dia as pessoas não notam tanto porque estão distraídas, mas durante a noite em sítios silenciosos é quando notam mais este barulho. Devem ter mais dificuldades até para adormecer. Pode ser um grande problema para muitas pessoas. Só isto tudo em geral faz parte da audição e nós tratamos da saúde das pessoas poderem ouvir melhor e também, o mais importante não é ouvir melhor, mas protegerem os ouvidos. Vocês que trabalham em casas, fábricas ou na construção, é tão imenso importante de as pessoas tratarem de protegerem dos barulhos, porque não é preciso ser muito, basta ser, eu estou a falar à volta de 105 decibels agora. Uma ventoína pode estar no volume de 80 decibels, que é uma pouca diferença, mas se a pessoa estiver ao pé desta ventoína todo o dia, todos os dias, ou este motor todo o dia, todos os dias, vai afetar a audição e ataca mais o nervo dos sons agudos, que nós podemos falar mais nisto, mas não há de ser hoje noutro programa. Sim, sim. Então, diga-me, o que é que o difere a si dos outros especialistas auditivos? A audição é uma coisa tão importante, é comunicar com a nossa família, familiares, amigos, vizinhos, e para poder comunicar é preciso poder comunicar comigo e na nossa língua. A maior parte da nossa gente fala inglês, mas convém, às vezes há uma palavra, como estávamos a dizer há bocado, a diferença entre aborrecido e annoying. Inglês pode ser uma palavra e o que acontece muitas vezes vem um filho para traduzir e depois diz as coisas um bocadinho diferente, não é perfeito. Já tens ouvido a história, são 10 pessoas, a história começa de uma maneira, quando chega a última pessoa já é uma história completamente diferente. Pois. E isto é o que nós oferecemos, a nossa vontade, a nossa amizade de ajudar o público português, a nossa gente, mas o mais importante é poder falar na nossa língua. Sim, porque assim as pessoas conseguem se expressar melhor e não precisam de ninguém para... Porque às vezes é difícil nós tentarmos expressar o que é que estamos a sentir para a outra pessoa ainda ter que traduzir para outra língua. Sim. Eu acho que isso torna-se muito difícil. E mesmo que a pessoa pode explicar, às vezes nem tem um bocadinho de receio. Claro. Temos vergonha às vezes de dizer, olha, eu não posso ouvir quando estou em casa com os meus netos. Se alguém estiver a bater nos pratos ou o que for, eu não consigo ouvir os meus netos. E é importante a pessoa poder estar à vontade de dizer, olha, isto é o caso, não ter receio de falar comigo e não estar a falar com outra pessoa. Isto talvez será a coisa mais importante que nós oferecemos lá no consultório. Então, diga-me, como é que ajuda os seus pacientes? Ajudamos no sentido que fazemos testes, vemos lá dentro do ouvido a ver se é cera o problema, fazemos vários testes para verificar que o tímpano dentro do ouvido está a funcionar bem, que tem saúde, e depois, claro, ajudar não quer dizer que tem que ser um aparelho para ouvir. Ajudar basta dizer à pessoa, olha, isto é o caso, agora você tem que decidir o que é melhor. Se não for hoje, pode ser que seja amanhã, mas quando a pessoa tiver vontade, eu digo, já tenho dito isto muitas vezes, é preciso 3 coisas para correr bem quando a pessoa tem falta de ouvir. A vontade, segundo, um aparelho bom e terceiro, um técnico, uma pessoa que tem vontade de ajudar. Mas o mais importante é o primeiro. Se a pessoa não tiver vontade, se não aceita ou entende que tem um problema, nos pode ajudar. É preciso. Mas isso é muito, muito comum, as pessoas não aceitarem que têm essa doença. É muito, porque a pessoa perde lentamente e não nota. A primeira pessoa a notar é o marido, a esposa, e porque dizem, olha, a televisão está tão alta, eu digo uma coisa e ele responde a outra. E depois o homem diz, eu entendo. Não, eu sei que estás a falar, mas não falas claro, a culpa é tua, mas não é. Mas pronto, isso é um tema para discutirmos mais à frente no outro programa. E pronto, chegamos assim ao fim. Para a próxima vamos falar de...
Saúde oral. Saúde oral, vamos falar mais um bocadinho sobre saúde oral. Mas tão importante porque o saúde começa na nossa boca e, claro, daqui vai para o sistema, para o resto do corpo, e se não começa bem, não pode acabar bem. Claro. Não perca então, nós ficamos aqui. De seguida, o resumo das notícias internacionais mais importantes da semana e as críticas de pais e professores à decisão do regresso às aulas presenciais em Ontário. Aguardem! Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O quê? Fale mais alto, pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nos hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. O governo de Ontário divulgou o plano do regresso às aulas na província em setembro, mas o anúncio desencadeou críticas e algumas reações negativas. Alguns pais e professores rejeitam o plano de regresso às aulas anunciado pelo governo de Ontário. As vozes mais críticas dão conta de falhas na proteção das crianças e dizem que há risco de contraírem o novo coronavírus. O Ontario Parent Action Network diz mesmo que o governo provincial abandonou os alunos. Também os 3 grandes sindicatos de professores argumentam que o plano não assegura a segurança dos estudantes e dos profissionais de ensino, além de ser subfinanciado. O plano prevê a retoma das aulas do ensino primário e secundário em tempo integral no mês de setembro. Em algumas zonas, incluindo no Conselho Escolar do Distrito de Toronto, os alunos do secundário só terão aulas em tempo parcial, com um limite de 15 estudantes por turma. Os conselhos escolares são obrigados a disponibilizar opções de ensino à distância, já que os pais podem optar por manterem os filhos longe das escolas. Todos os dias nos nossos telejornais, no canal 893 da Bell 5, pode saber o que acontece não apenas no Canadá e em Portugal, mas também noutros países. E aqui temos sempre uma seleção especial das principais notícias dos últimos dias nos nossos destaques internacionais.
Há um novo vídeo que vamos ver agora e que mostra a detenção de George Floyd, o homem que morreu nos Estados Unidos sufocado por um polícia. A filmagem inédita obtida pelo jornal Daily Mail vê-se ao longo de quase 9 intensos minutos que foram filmados com a câmara de corpo de um dos polícias que estiveram presentes nesta intervenção. Neste vídeo também é possível ouvir algumas palavras de Floyd. Vamos ouvir. Envolvido em vários escândalos, Juan Carlos abandonou o país para proteger a coroa espanhola. O exílio acontece 4 meses depois de Filipe VI ter retirado a pensão ao rei emérito e de ter renunciado à herança do pai. Numa carta enviada ao rei Filipe VI, Juan Carlos deixou claro que a decisão foi tomada com efeito imediato e que esta foi motivada pela repercussão pública das notícias recentes que colocam o rei emérito sob suspeitas de evasão fiscal e branqueamento de capitais. Este é o momento da primeira explosão na zona portuária da capital do Líbano, em Beirute. Segundos depois, nova explosão. Aqui, o momento da segunda explosão, filmado por quem estava muito próximo do armazém. A força das explosões chegou até ao centro da cidade. O impacto dizimou todos os edifícios num raio de vários quilómetros a partir da zona portuária. Estas imagens mostram bem o rastro de destruição. Dezenas de pessoas morreram, milhares ficaram feridas. À medida que as horas passam, vão surgindo vídeos de câmaras de videovigilância que mostram o impacto das explosões em vários locais. Aqui vê-se um pai a acalmar o filho após a primeira explosão que deixou o espelho na parede a abanar. Nesta imagem, que será num local de trabalho, vê-se bem o impacto da explosão que arranca toda a estrutura da porta. Imagens do interior de uma igreja durante uma missa mostram também a destruição. Nas ruas, tudo destruído, um verdadeiro caos com milhares de pessoas feridas sem saberem o que acabou de acontecer. As explosões terão sido causadas por toneladas de nitrato de amónio. Quem o diz é o ministro do Interior libanês, que confirmou haver toneladas deste químico armazenado na zona portuária da capital. O nitrato de amónio é normalmente utilizado como propulsante em foguetes e explosivos. Terá sido apreendido há vários anos de um navio atracado no porto. حزين بيروت منكوبة لبنان مصاب بكارثة. Para além das notícias internacionais, veja agora alguns destaques do desporto em Portugal. Depois do campeonato a dobradinha, foi também a terceira vitória do Futebol Clube do Porto em 3 jogos com o Benfica na época que agora termina. Num jogo de bancadas despidas, o Porto estava claramente por cima quando ficou reduzido a 10 jogadores. Luís Dias viu o segundo amarelo por esta entrada sobre André Almeida. Os ânimos exaltados. E Sérgio Conceição também acabou expulso ainda na primeira parte. Aos 47 minutos, o Futebol Clube do Porto inaugurou o marcador por Mbemba. Abordagem terrível de Odisseias após o livre de Alex Telles e o central fez de cabeça o 1-0. De cabeça fez também o segundo. Ruben Dias e companheiros pararam a pedir fora de jogo. Mbemba agradeceu o espaço. Aos 80 minutos, Artur Soares Dias não teve dúvidas, viu falta de Diogo Leite sobre Rafa na área portista. Na conversão do penalti, o goleador do campeonato não tremeu, Vinícius reduziu para 2-1. O Benfica tinha acordado, mas demasiado tarde. Nos descontos, Jota ainda atirou ao poste, fazendo os benfiquistas sonhar com, pelo menos, o prolongamento. Tal não aconteceu. A festa foi mesmo azul e branca. Lágrimas de Sérgio Conceição, que levou o Porto à conquista da 17ª Taça de Portugal do palmarés dos Dragões. E no final deste jogo houve um momento de boa disposição de Sérgio Conceição que se tornou viral nas redes sociais. Ainda no relevado do estádio Cidade de Coimbra, o técnico dos Dragões dançou desta forma, que vamos ver agora, para o plantel. As imagens foram partilhadas nas redes sociais dos azuis e brancos. Ao conquistar a Taça de Portugal, o treinador de 45 anos fez história. Conseguiu a primeira dobradinha do Futebol Clube do Porto desde a época 2010
desde 2011. Na altura, André Vilas-Boas era o técnico portista. Agora foi a vez de Sérgio Conceição somar a conquista da Taça de Portugal à conquista do campeonato. Já é oficial, Jorge Jesus assinou com o Benfica por 2 anos. O treinador regressou aos encarnados 5 anos depois. O técnico revelou que já definiu os alvos para a próxima época. Como é óbvio, nós já temos estado a falar internamente, eu, o Rui e o Presidente, não é? E o Tiago, em relação àquilo que pode ser a estrutura, o elenco, como eles dizem no Brasil, o elenco daquilo que é o Benfica. Acreditamos que temos capacidade para entusiasmar os grandes jogadores, alguns bons jogadores na Europa para virem, portanto, jogar para o Benfica com um objetivo bem definido. Não vou falar em nomes, não importa falar em nomes, o que importa aqui é trabalharmos e termos certeza daquilo que podemos contratar. Vamos agora acompanhar a mensagem deste domingo do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança. É uma continuidade do tema do passado programa sobre a gestão do tempo. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá. Na semana passada refletimos sobre a gestão de tempo e como essa gestão influencia em muito a nossa vida. Falámos sobre a importância de termos alvos e objetivos. Perguntava sobre onde e como é que estamos a investir o nosso tempo. E como muitas vezes as pessoas dizem que a vida é injusta e muitos não gostam do que estão a viver, mas têm a sua agenda cheia de más escolhas. Quando, de facto, há escolhas que estão nas nossas mãos e que são nossa responsabilidade. No conselho de hoje, eu gostaria de o desafiar a incluir Deus na sua vida e na sua agenda. Incluir Deus na sua vida e na sua agenda. Isso mesmo. Está escrito na Bíblia e estas são palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, em Mateus 6,33, e referindo-se às necessidades básicas da vida. Muitos lembram-se de Deus apenas quando sentem que a vida os aperta. Um problema de saúde, conflitos na família, divórcio, perda de emprego, alguém que amam no hospital, no luto, no dia do acidente, enfim. Será que Deus pode ser tratado como se de um penso rápido se tratasse? Uma poção mágica para dias de dificuldade? Como um comprimido que resolve tudo? A verdade é que Deus é muito mais do que isso. Muitos lembram-se de Deus apenas em dias difíceis. E se Deus não faz o que eles esperam, então Deus já não faz falta, nem merece a sua atenção. Oh, eu pedi a Deus ajuda, mas Ele não fez nada, então já não quero saber de Deus. Mas será essa a forma saudável de lidarmos com Deus? Lembre-se de algo importante. Quando pensamos em nós, seres humanos, do pó viemos, para o pó voltamos. Somos limitados, falíveis, imperfeitos. E não encontramos em nós mesmos ou noutro ser humano a esperança que precisamos para a vida. Temos um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E não há nada que este mundo tenha para oferecer que nos dê a paz e a esperança que apenas Jesus nos dá. Mas quando nós pensamos em Deus, Deus é glorioso, majestoso, todo-poderoso, único, onipotente, onisciente e amou-nos ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus,
Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Salvador do mundo, o pão da vida, a porta, o caminho, a verdade e a vida, o único com poder para perdoar pecados e salvar a nossa alma. Sabe o que isto quer dizer? Que precisamos de Deus na vida e do seu Filho Jesus Cristo, mais do que pão para a nossa boca e água para saciar a nossa sede. Precisamos, por isso, de incluir Deus na nossa vida e agenda, mais do que tudo o resto na vida. Jesus ensinou-nos a buscar o seu reino em primeiro lugar, lembrando-nos que tudo o resto nos seria acrescentado. Mas nós tendemos a fazer o oposto. Buscamos as coisas materiais e deixamos Deus para trás. Temos tempo para tudo, mas muito pouco ou nada para Deus. E nem nos apercebemos do quanto somos prejudicados e sofremos com isso. Quando, afinal de contas, se temos tempo e vida, até é porque Deus assim o permite. Não deixe que nada roube o espaço e o lugar que a Deus pertencem. Busca Deus com regularidade, como uma prioridade, e conforme a promessa de Jesus, saiba que tudo o resto que lhe é necessário, Ele providenciará. Por isso, não esqueça. Inclua Deus na sua vida e na sua agenda. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa é da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Foi um prazer estar consigo. Esperamos a sua visita. Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança, sim, há esperança, sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. No próximo bloco, trazemos-lhe música aqui no CMC-TV em Destaque. Mostramos também o resumo do Azores em Destaque de hoje. O intervalo é rápido, não saia daí. Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite. Há uma solução confortável que garante resultados. Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz. Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa. À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajuda a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao Governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. A partir de agosto de 2020, a TAP inaugura nova rota em Montreal e aumenta o número de voos em Toronto. Toronto-Lisboa, 3 voos semanais. Montreal-Lisboa, também 3 voos semanais. E brevemente, Toronto-Ponta Delgada. Viaje com a TAP com toda a confiança. Reserve já em flytap.com. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council.
artist. I just started my training and I am Liuna. Estamos de regresso e ficamos já com o resumo do programa Azores em Destaque, exibido na CMC TV todos os domingos, a partir das 21 horas. Seja bem-vindo ao Azores em Destaque desta semana, um programa muito especial. Vamos acompanhar como se faz os silos na agricultura, vamos fazer uma visita à Feira de Santana, vamos ter ainda uma entrevista com Tony de Melo, vocalista da afamada banda Starlight, e ainda como se faz a massa sovada, a tradição que existe nos Açores já há muito tempo e que nós vamos acompanhar. Assista já a um pequeno resumo. A gente do Batá, a gente mais 4 ou 5 semanas, a gente vem cá custou, pouco de para os animais. E quanto tempo é que demora o processo? Há uns anos para cá essas máquinas de rolos. Havia a máquina de picar a erva, por exemplo, eu estou cortando para o chão. Eu já estava picando para dentro para um outro lote e fazendo um cilho. Não, isso aqui não há férias, não há fins de semana, não há feriados. Trabalhamos dia a dia, ao nascer do sol até ao pôr do sol, se for preciso. É um serviço, é um trabalho que exige muito esforço, muita dedicação. Atualmente, há uns anos para cá, também a crise, não sei o que, o preço do leite também não é uma coisa que chama a atenção, não é um ramo que dê muito lucro para que as pessoas também sejam chamadas uma atração, né? As pessoas começam-se a desviar, tanto trabalho para ganhar pouco, essas coisas assim, e eu depois, por isso é que eu digo que se calhar muitos jovens, se fosse mais apetecível, mais um negócio mais rentável, uma coisa, se calhar havia mais jovens na agricultura do que eles a sair da agricultura. Eu acho que muitos filhos de agricultores já não querem, até falando com amigos, já há próprios agricultores não querem que os filhos sejam agricultores. O sol brilha para todos, nasce para todos, mas nem todos usufruem deste sol. Portanto, é preciso aprender a lidar com ele, é preciso aprender a lidar com as coisas. E uma coisa que para mim foi muito difícil foi sair da terra natal e me ambientar a um país diferente, a um país novo. Mas eu costumo dizer que em qualquer parte do mundo nós podemos ser felizes. É preciso encontrar a felicidade, é preciso aprender a procurá-la, porque a felicidade, a sorte está por todo lado. Nós temos que aprender a procurá-la. Foi isso que eu tive que fazer. Viajei, já vi coisas de 1000 cores, muito que já viajei, já vi coisas de 1000 cores. A gente começa na noite anterior do preparo, a gente pesa as farinhas, tempera com os fermentos, depois faz os batidos e a gente amassa a massa. E depois, até levedar, é sempre trabalhada. A gente dá as mãos, dá as sovas, como é massa sovada, ela até levedar e a ser tendida, é sempre sovada. Damos as dobras, as tais sovadas, até ela levedar. E depois fazemos os bolos, leveda outra vez nestas lenhas e depois vai para o fogo. A feira está bom, semana após semana está cada vez melhor, lembro disso muito, dos primeiros dias eu vim aqui com muita garra, mas depois o comércio estava mais ou menos, estava equilibrado. A feira, mas aqui lá é barato, as pessoas pegarem via aos bocadinhos, lá já tem tudo, tem ovos caseiros, tem galinhas. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. O Manhã CM divulga o talento de muitos artistas e músicos
não apenas portugueses. Recentemente, a cantora brasileira Yaya, que decidiu mudar-se para Portugal, esteve no programa para promover a sua mais recente música. Quando chegar pra causar, o baile todo não vai mais querer parar. Vou sentar, rebolar, no movimento pegadinha embrasar. Para pra me ver, vou te enlouquecer. Perde a linha enquanto eu vou descendo. Presta atenção, sente a pressão. Se prepara que eu tô querendo. O baile todo vai até o chão, descendo com o copinho na mão. Já tô preparada pra ferver, a pista vai tremer. Quando eu chegar pra causar, o baile todo não vai mais querer parar. Vou sentar, rebolar, no movimento pegadinha embrasar. Já tô na pegada nervosa, preparada pra me acabar. Só as bonitas que incomodam, esses gachos não vão aguentar. Beba um copo, meu talento, você vai notar. Traz a bebida, entra pra pista, que a festa vai começar. O baile todo vai até o chão, descendo com o copinho na mão. Já tô preparada pra ferver, a pista vai tremer. Quando eu chegar pra causar, o baile todo não vai mais querer parar. Vou sentar, rebolar, no movimento pegadinha embrasar. Sobe, vai, 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 vai. Bem safada. O baile todo vai até o chão, descendo com o copinho na mão. Ora bem, então estava eu a dizer, como é que tem sido este percurso? Sim, foi muito interessante porque eu me sinto muito bem recebida aqui em Portugal. Meu avô é português, então... Eu vi logo, vi aí uma alma nacional também. Latino. Sim, e aí quando eu vim pra cá já me senti muito à vontade e eu nunca imaginei que eu ia ser tão bem recebida e as pessoas iam gostar tanto do meu trabalho como tem sido aqui em Portugal. Sim, eu lembro-me, estava no início insegura, mas isso já te passou. Já, eu veio uma confiança e eu acho isso muito interessante porque como é o segundo projeto, eu tenho uma coisa comigo que é todo desafio eu tenho que superar algum obstáculo. Claro. E dessa vez não foi diferente e eu estou muito feliz. E no próximo, conta connosco. Gostamos sempre de Sim. receber. Um aplauso, obrigado meninas, um aplauso à Obrigada. Bem, meus bailarinos também, maravilhosas. Uma história comovente em Vancouver. A procura por um urso de peluche roubado mobilizou multidões na internet, incluindo celebridades. Os pormenores para ver agora. Um urso de peluche roubado em Vancouver ficou famoso na sequência de apelos publicados pela dona do objeto na internet. Mara Soriano, de 28 anos, explica porque é que o urso é tão especial. Inclui um botão que, ao ser pressionado, reproduz uma gravação feita pela sua mãe, que morreu de cancro no ano passado. O apelo sensibilizou muita gente, incluindo várias celebridades. O ator Ryan Reynolds chegou mesmo a oferecer uma recompensa de $5.000 a quem encontrasse o urso, a par do apresentador de televisão George Stroumboulopoulos, que igualou a oferta. A mobilização surtiu efeito e o urso reapareceu. 2 homens entraram em contacto com Mara Soriano e devolveram o objeto, alegando que conheciam o ladrão. Segundo Mara, o urso estava dentro de uma mochila que lhe foi roubada na rua, num momento de distração. Always remember that. You make mommy so proud. No matter where you are, a part of me will always be with you forever. I love you to infinity and beyond. Did it. Mama Bear's home. Terminamos aqui o CMC-TV em Destaque de hoje, não antes de deixar a nota de que basta ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe para que tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Dê uma vista de olhos também nas nossas redes sociais, sempre com algo interessante a partilhar. Obrigada pela companhia e uma boa tarde a todos.